Esse sermão que nós vamos pregar hoje, esse texto, na verdade, nós temos um sermão em João, capítulo 13, do verso 1 ao 35, no canal da nossa igreja, no canal do YouTube. Então, nós já temos um sermão lá. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, na exposição desse texto, por conta da temática Ame a Sua Igreja, e é óbvio, todo sermão nós temos que fazer escolhas exegéticas, textuais, não é? Então, ele não é o mesmo sermão que está lá, que foi pregado em 2022, quando estávamos ainda no hotel, no auditório do hotel. Tá? Não é o mesmo sermão, é óbvio, a exegese é a mesma, mas as aplicações, a dinâmica do sermão é outra. Por que eu estou dizendo isso? Se esse texto hoje fizer bem para o seu coração, depois assista o outro, porque o outro, até por ir até o verso 35, ele tem mais conteúdo para vocês, tá bom? E eu vou falar uma coisa para vocês, enquanto eu reestudava esse texto. Eu não sei se você já leu esse texto, mas isso aqui é espetacular. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ao texto? Diz o seguinte a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, nós já estamos há algum tempo nessa série de sermão, principalmente, tratando desse tema, então, ame a sua igreja. E hoje, o subtema é sirva
e também seja servido. Ou, poderíamos dar um outro subtítulo: a cura para o cristianismo de consumo. A gente tem vivido, então, uma época de experiência do usuário. Como assim? Nunca na história da humanidade, meu amigo, nunca foi tão fácil ser servido. Talvez a turma mais nova de hoje, que não sabe o que é uma ficha de orelhão, e afins, não tenha toda a ideia do que a geração X e Y viveram. Talvez alguns de vocês tenham uma pequena ideia, porque ainda passaram por um período de transição. Mas hoje, com 2 toques na tela do celular, a comida chega na sua casa. É rápido. Chega na sua porta, quente e pronta. E ai do entregador ou da franquia de atrasar ou não chegar, conforme o combinado. Hoje, com um clique, o que antes você tinha que pegar o bom e velho, a boa e velha limusine de 45 lugares, o ônibus, porque táxi era para quem era muito rico, hoje, um clique. E em alguns minutos, um carro aparece na sua porta para te levar para onde você quiser. Inclusive, dependendo até do lugar onde você mora, aonde você trabalha, os locais que você frequenta, muitos estão hoje optando nem ter um carro particular, porque de fato é mais barato você se locomover com o serviço do aplicativo. Você não tem seguro, você não tem combustível, você não tem IPVA, você não tem manutenção. É mais em conta, segundo dizem. Nunca fiz essa conta. Empresas hoje gastam bilhões para garantir que você simplesmente não tenha trabalho. As empresas se colocam então num papel assim: nós estamos aqui para te oferecer berço esplêndido, pleno conforto. E acaba que o lema do século XXI é o seguinte: o cliente é o rei, você merece ser servido. Nós então, por conta desse contexto, nos acostumamos tanto com conforto, que sem perceber, a gente acaba trazendo essa mentalidade do consumidor VIP para dentro dos relacionamentos. E talvez pior, para dentro da igreja. Então, a gente avalia a igreja, eu já falei isso em outro sermão também, a gente avalia a igreja como avaliamos um restaurante do iFood. O atendimento foi bom? Quantas estrelas? A música estava do meu agrado? O sermão. Vamos ver se hoje o sermão atendeu às minhas expectativas. E sabe o que acontece? De segunda a sábado, vejam como a concorrência é muito desleal. De segunda a sábado, você está vivendo num contexto que te treina conforme o padrão secular. E se você não está atento, se você não teve a sua mente, a sua cosmovisão mudada, você não teve uma metanoia, não houve uma transformação de mente, ou se você só está andando nesse mundo distraído, você não percebe que você vai começar a replicar isso de maneira muito natural. E talvez você entre por essas portas inconscientemente, mas pensando o seguinte: o que será que tem para mim hoje? O que será que vão me oferecer hoje? Mas, meus irmãos, nesta manhã, o Evangelho de João, ele vai colidir frontalmente com essa nossa cultura de consumo. E o que eu quero dizer com cultura de consumo? Uma cultura que infectou a igreja.
Quando eu falo cultura de consumo, eu não estou falando, irmãos, só de comprar coisa, porque a gente sempre pensa isso, né? A questão da compra, o consumo como compra. Mas eu estou falando de uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a realidade, onde eu sou o centro e o mundo existe para me satisfazer. Então, quando a gente traz essa lente da vida para dentro da igreja, isso vai destruir a comunidade local, pelo menos de 4 maneiras terríveis. Primeira maneira que isso destrói uma comunidade local. A igreja, ela vai ter a tendência, por precisar servir a este consumidor, ela vira um shopping center para produto espiritual. Então, a gente passa agora, eu já usei esse termo em outros momentos, né? Nos tornamos sommeliers de igreja. Eu vou dar uma bebericada ali, uma bebericada aqui. Aqui eu gosto da música, então eu vou lá, porque a música ali é melhor. Mas o sermão não é tão bom. Lá eu gosto do sermão, mas a música, puxa vida, não é aquilo que me eleva a alma e me dá um trimelique. Então assim, num domingo eu vou aonde o sermão me proporciona uma catarse emocional. No outro domingo, eu vou na outra igreja, onde a música propõe a catarse emocional. No outro domingo, eu vou numa igreja onde o sermão me faça perceber a minha vida com Jesus, o que eu devo melhorar. Poxa, mas ainda tem um problema, essas 2 igrejas, a salinha das crianças não é legal, ainda está em construção, sabe? Tem coisas ali ainda, o ambiente material ainda não é o que eu gostaria para os meus queridos e doces filhos, sabe? Dos quais eu gasto fortunas, né? Então, o que eu gasto com essa criança, né, no seu aprendizado, na sua educação, no seu crescimento, eles merecem uma salinha melhor. Bom, então eu vou naquela outra. Lá o louvor não é muito bem o que eu queria, né? Só tem worship, sei lá. É muito pad. Eles ficam 10 minutos numa música só. A pregação é coach, mas a sala é espetacular. Sommelier de igreja. Escolhemos uma igreja da mesma forma que escolhemos um plano de celular ou uma academia. Procuramos os seus benefícios, como eu já falei. O ministério infantil é bom para os meus filhos? E por que esse tipo de pergunta? Porque já parte de um pressuposto de terceirização da educação. Você quer uma igreja com ministério infantil muito, muito forte, porque você é um péssimo pai e mãe espiritual. E você terceiriza. E para isso você vai buscar um serviço que garanta o seu conforto. O louvor é do estilo que eu gosto? O que está por trás disso? Entretenimento pessoal. As cadeiras são confortáveis? O ar-condicionado funciona? Então, se a igreja atende aos meus gostos, eu fico. Se não, troco de marca. A pergunta fundamental mudou de onde Deus quer que eu sirva para onde eu me sinto melhor. É a pior pergunta que você pode fazer na sua vida. Por exemplo, vou mudar de igreja. Você vai fazer isso porque você quer se sentir melhor ou porque claramente Deus mandou? Deus mandou. E, meus irmãos, isso é muito natural, mudar de igreja, seja vindo para cá ou vocês indo para outro lugar. Há tempo para todas as coisas e há missão de Deus na vida de cada um. Alguns vão ter uma missão dada pelo Senhor para a consolidação desse corpo local, até que ele venha ou até que você vá até ele. Outros vão ter uma missão do Senhor por um período. E isso é o reino. Isso é normal. Mas a pergunta sempre é, isto está claro que o Senhor está me levando a um lugar, porque só tem 2 motivos para você estar numa igreja. Ou porque você está muito saudável, e o Senhor te quer ali para edificação
naquela parte do corpo local dele, ou você está espiritualmente quebrado e o Senhor te quer ali para te recuperar. Então não tem a ver com o que eu sinto que é melhor para mim. Então, eu falei 4 maneiras, não é? A primeira, a igreja vira um shopping. A segunda é a postura do crítico do sofá. É o consumidor passivo. Ele paga para assistir. Então, na igreja, isso cria o cristão espectador. Ele chega, senta, assiste um show, na saída, faz avaliação crítica. Hoje o louvor foi meio desanimado. Hoje eu achei meio xoxo. O sermão foi longo. Hoje o sermão foi longo. Eu não gostei do pastor, que ele falou daquele jeito, porque ele usou aquela expressão. Então os cultos, eles são avaliados como filmes de Netflix, né? Você dá o joinha ou dá o dislike. E você se esquece que no culto a plateia é Deus e nós somos os adoradores. E o consumidor acha que Deus é o ator e que você é o juiz. Terceira forma de destruir uma igreja local com esse tipo de pensamento: relacionamentos descartáveis. Não há pacto, não há aliança. E mesmo que você faça promessas na frente da igreja, você só fez pro forma. Não é real. Um consumidor, ele não tem contrato. Perdão, ele tem contrato, ele não tem aliança. O que é o contrato? O contrato é assim: eu dou o meu dízimo, minha presença, e a igreja tem que me dar bem-estar, tem que me dar amigos legais, e se a igreja falhar, eu vou romper o contrato. O contrato é uma via de mão dupla, que se um dos lados falhar, quebra-se o contrato. O que é uma aliança? Eu me comprometo com vocês na saúde, na doença, nos dias de glória e nos dias de crise. Por isso, meus irmãos, quando surge um conflito, quando um irmão ofende, ou quando o pastor desagrada, o consumidor, ele não vai ter problema nenhum, ele vai simplesmente ir embora. Ele dá o ghosting eclesiástico, que nós falamos no primeiro sermão. Ele vai em busca da comunidade perfeita, que não exija sacrifícios, sem perceber que a comunidade só é forjada no fogo do perdão e do relacionamento. Terceira coisa que destrói uma igreja local por causa da mentalidade do consumo: uma inversão do trono. E essa é a raiz teológica do problema. No comércio, a gente já falou, tem essa máxima: o cliente tem razão, o cliente é rei. Quando agimos como consumidores na igreja, estamos inconscientemente dizendo: eu sou o rei aqui. Eu determino como deve ser o culto. Eu determino como servir. Se sobrar tempo, eu sirvo. Eu determino quem merece meu amor. E é exatamente aqui que João 13 vai nos confrontar. Porque no reino de Deus, meus irmãos, só existe um rei. E nessa passagem, o único e verdadeiro rei, ele tira a coroa, pega uma toalha, e ele vai limpar a sujeira dos seus súditos. Então hoje aqui, nós estamos entrando numa sala, a sala da última ceia de Jesus. Uma sala onde a lógica do mundo foi virada de cabeça para baixo. Uma sala onde o rei do universo não está sentado no trono exigindo serviço, mas está de joelhos, com uma toalha na cintura, meus irmãos, fazendo o trabalho sujo que ninguém quer fazer. Então esse é o cenáculo, é onde nós estamos. Aqui estamos uma noite antes da crucificação. Atmosfera pesada, a coisa é tensa aqui. Jesus sabe que vai morrer. Judas já está com o coração envenenado pela traição. E sabe o que é mais assustador? Para não dizer irônico, sabe aquela coisa? Prefiro rir para não chorar. Os discípulos, o que eles estão fazendo nesse contexto? Jesus vai ser crucificado, óbvio, eles não sabem.
mas vocês têm que se colocar na pessoa de Jesus, naquele momento, naquele contexto. A própria tensão entre ele e Judas, ele sabe o que Judas vai fazer. Judas não sabe que ele sabe ainda, ele vai saber. Jesus vai falar durante a ceia. Mas Judas não sabe, mas Judas já tem no coração o que vai fazer. Eu não sei como é que esse sujeito ainda conseguiu ir para esse cenáculo, sentar à mesa. O mais absurdo, vai ter os pés lavados. Mas e os discípulos? Sabe o que eles estão fazendo? Discutindo. Só que a gente não vê isso aqui em João. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 22, do verso 24 em diante, onde Lucas vai nos contar que, nessa mesma noite, eles estavam brigando sobre qual deles parecia ser o maior. Então imagina essa cena, tá? Jesus, ele está prestes a ir para a cruz. E meus irmãos, os líderes da futura igreja, eles estão brigando por cargo. Eles estão brigando por prestígio. Não, quando o reino for instaurado, eu quero o meu gabinete naquela ala com janela. Sabe? Eu quero estar no penúltimo andar. Porque o último, tudo bem, é do Senhor, é do rei. Mas eu estarei à direita. Estarei ali coladinho com ele. O contexto, então, dos discípulos aqui é que ninguém quer ceder. Por quê? E dentro do que vai acontecer aqui. Porque na cultura da época, lavar os pés do convidado, ou dos convidados, antes do jantar, era tarefa para um escravo gentio. Era a base da pirâmide social. É como se fosse assim, se estivéssemos naquela época. Vou recebê-los na minha casa. Ok? Vocês chegaram. O costume, quase que, irmãos, é uma coisa que existem algumas famílias que têm a cultura de, chegando em casa, ou convidado chegando em casa, tirar os sapatos para entrar. Né? Já tem outras que não. Tudo bem. Para as famílias que têm esse costume, o lavar os pés é algo tão comum que se o seu convidado perceber que esta é a sua prática e ele não fizer ou nem perguntar, para você é ofensivo. Ele está trazendo a sujeira da rua para dentro da sua casa. Então, era uma prática comum. Vocês chegaram na minha casa. Eu olho, tem que lavar seus pés. Eu vou lavar? Não. Aí eu tenho meus filhos. Meus filhos vão lavar? Eu vou botar eles para lavar os seus pés? Não. Eu vou chamar um servo, um escravo. De preferência, e isso era o comum, um gentio. Não um judeu lavando o pé do outro. Então, nem escravos judeus eram obrigados a isso. Então, a bacia está lá, tá? A água está lá, a bacia está lá, a água está lá na jarra, a toalha já está lá, só que eles já estão à mesa para a ceia. Meu amigo, ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. Talvez aquele silêncio, né? Eles ali falando entre eles, quem vai ser o maior. Tiago olha para João, Pedro olha para André. Silêncio constrangedor. Porque todo mundo está pensando ali, eu não sou o escravo aqui. Eu sou apóstolo, eu sou enviado. Eu tenho dignidade. O que acontece é que o orgulho paralisa a sala. E aí, meus irmãos, então, o inimaginável acontece. O único homem naquela sala que realmente tinha autoridade, verso 3, o único que realmente merecia ser servido, se levanta. Gente, vocês imaginem os discípulos ali, vendo
a cena. E não se assuste com a reação de Pedro. Porque Pedro, como um I de impulsivo, ele só externou o que certamente todos tinham em mente. Mas ele se expôs. Meus irmãos, o que acontece aqui depois que Jesus se levanta, não vai ser só uma lição de moral ou de etiqueta, mas nós temos um ataque brutal ao nosso ego. Jesus vai nos mostrar que o maior problema daquela sala, e eu vou dizer uma coisa, que o maior problema desta igreja hoje não é apenas falta de vontade de se envolver. Não é esse o maior problema. É um problema muito mais profundo. O problema é que nós somos orgulhosos demais para servir, porque somos orgulhosos demais para admitir que precisamos constantemente ser servidos por Deus. Eu vou explicar isso. Nós somos orgulhosos demais para servir, porque somos orgulhosos demais para admitir que precisamos ser constantemente servidos por Deus. Então, a grande ideia desse texto, o que grita, o que salta hoje, é o seguinte: eu tenho trazido essas grandes ideias em frases muito longas. Eu vou trazer a frase longa, mas dessa vez eu consegui encurtar. Para quem tem a memória boa, a verdadeira comunidade cristã só acontece quando abandonamos a arrogância da autossuficiência para sermos servidos por Cristo, capacitando-nos a abandonar a idolatria do status para servir aos outros. E agora, de uma forma simples, para a turma do TDAH. Só quem foi humilde o suficiente para ser lavado por Jesus está livre o suficiente para se sujar servindo a igreja. Foi isso que eu falei. Eu vou repetir. Só quem foi humilde o suficiente para ser lavado por Jesus estará livre o suficiente para se sujar servindo a igreja de Jesus. E aí você pode pensar assim: pastor, já entendi tudo. Eu tenho que ser humilde, não é? É isso que você está dizendo? Eu já entendi. Não nem que horas tem. A gente pode terminar o sermão agora. Mas será que você entendeu mesmo? Porque a primeira coisa que Jesus confronta não é a preguiça dos discípulos em lavar os pés uns dos outros. A primeira coisa que ele confronta nesse texto é a arrogância de Pedro em receber o serviço. Arrogância? Será que há orgulho e arrogância da negativa e na fala de Pedro? Bom, a questão é a seguinte: antes de falarmos sobre o que você deve fazer na igreja, ou para a igreja, precisamos falar sobre o que você se recusa a deixar Jesus fazer em você. Porque se você se recusa a deixar Jesus trabalhar em você, não há nada que se faça para que você sirva com alegria os seus irmãos. Na pior das hipóteses, se você não está permitindo que ele trabalhe em você, você até pode estar servindo a igreja, mas com uma atitude legalista, para ganhar status, para ganhar aplausos e alguns pontinhos no céu. Então vamos ver aqui como o nosso orgulho se disfarça de piedade. No primeiro ponto que eu chamei o escândalo da graça. E eu não vou na sequência cronológica do texto. Essa sequência cronológica vocês encontram no sermão que está no YouTube, que foi pregado em 2022. Eu vou primeiro apresentar para vocês o problema e mostrar como que o problema do texto
daquele contexto, naquela época, se conecta com você, para depois mostrar as soluções para esse problema que o próprio texto dá. O escândalo da graça diante da arrogância, da autossuficiência. Nós vamos olhar para o verso 6 a 11. Tá? Nós começamos nossa jornada, então, não com o exemplo de Jesus, mas a gente começa com a reação de Pedro. Porque, olha só, vamos ser honestos, é muito mais fácil nos identificarmos com a confusão de Pedro do que com a perfeição de Jesus. Concordam comigo? É muito mais fácil. Pedro é nós somos Pedro. Vivemos uma cultura, meus irmãos, então, que idolatra a autonomia. Sabe, a pessoa que venceu na vida por conta própria, ela se torna nosso herói. Quais são as características desse self-made man? Esse que cresce na vida sozinho, por conta própria. Primeiro, quais são as características desse que se torna o herói cultural? A própria ideia, talvez, do sonho americano, né? Começou de origens humildes ou com poucos recursos, construiu sua fortuna ou carreira através do próprio mérito, superou obstáculos e dificuldades e hoje é visto como um exemplo de determinação e empreendedorismo. Nosso herói é o meu espelho, é o que eu quero, é o meu alvo. Em nossa sociedade, então, diante desse falso herói, servir confere poder. A ideia, quem serve está no controle. Quem dá ajuda, quem se movimenta para agir, se coloca numa posição de força. É o que faz. Eu cheguei lá em cima, ninguém me ajudou, e eu agora estou aqui para ajudar vocês. Comprem o meu curso. Cuidado com esses clickbaits na sua rolagem de Instagram. Porque há essa ideia, e eu falo sobre isso no outro sermão. Irmãos, de uma maneira geral, eu não tenho dúvida alguma que se os convidássemos a algum serviço aqui na igreja, os irmãos, pelo menos a maioria, mas eu creio até que todos, não negariam. Porque essa ideia de servir confere a nós um status de que eu posso te servir. Só que esse texto aqui vira algo de cabeça para baixo. Por quê? Se servir me confere o status de poder e capacidade de atuação, qual é a figura de quem é servido? Porque o problema do texto, e o nosso problema é, o quanto você topa ser servido. Ser servido implica fraqueza. Eu preciso de ajuda. Ser servido implica necessidade, dependência. O homem moderno odeia favores. Odeia favores. Gostamos de pagar a conta do restaurante para não dever nada a ninguém. E, infelizmente, trazemos essa mentalidade de contabilidade moral para dentro da igreja e para o nosso relacionamento com Deus. Queremos ser parceiros de Deus, queremos ser consultores do reino, mas nunca assumimos nossa real situação de necessitados espirituais. Olhem para o verso 6 do seu texto. Jesus chega a Pedro com uma bacia. A construção original do grego aqui sugere um contraste violento na fala de Pedro. Pedro está dizendo, Senhor, tu e os meus pés. Essa é a ideia do texto.
Ele coloca lado a lado, Pedro vai colocar lado a lado, então, a majestade de Cristo e a sujeira dele. À primeira vista, isso parece humilde, não é? Talvez, se você ler esse texto desatento, você diga, puxa, eu acho que eu faria a mesma coisa. Talvez mesmo, talvez fizesse mesmo. E pelo mesmo motivo. Só que isso aqui não é humildade. Não é Pedro dizendo assim, não, eu sou indigno demais para que o Senhor me toque. Isso é orgulho disfarçado de reverência. Por quê? Porque no verso 8, quando Jesus insiste, Pedro, a ideia aqui é que ele bate o pé, sabe? Bateu o pezinho. Nunca me lavarás. O grego aqui, ele usa uma dupla negativa, que é a maneira mais forte na língua grega de dizer não. Então, é como Pedro, olhando para Jesus, que se coloca na posição de servi-lo, e Pedro diz, jamais, nem nessa vida, nem na eternidade, esqueça essa ideia absurda. O que Pedro está fazendo, meus irmãos? Ele está tentando ditar a Deus como Deus deve agir. Ele está dizendo, em outras palavras, Jesus, a tua graça, ela é escandalosa demais para o meu senso de dignidade. Isso chega a me ofender. O Senhor realmente acha que eu preciso que o Senhor chegue a esse ponto humilhante? O Senhor acha que eu preciso disso? Que o Senhor se humilhe dessa forma? Meus irmãos, nessa cena nós temos aqui uma dramatização do que aconteceria no dia seguinte. A cruz. A exposição pública do Filho de Deus encarnado, com a sua carne esfolada, pendurado nu, exposto no alto de uma montanha, para que toda Jerusalém pudesse ver. E a atitude de Pedro é essa, não. Mas não por uma questão de piedade, é porque isso me ofende. Porque esse tipo de ato escancara um nível de sujeira que eu não aceito, porque acaba com a minha dignidade. Eu não aceito a sua humilhação para me limpar. Pode deixar. Deixa comigo. É Pedro dizendo, então, eu aceito te obedecer. Sabe? Jesus, manda o que tiver que fazer, eu faço. Se disser pega, eu pego. Né? Puxa a faca para o camarada no jardim, tudo. Eu estou pronto a agir, pronto a servir. Mas olha, o senhor não precisa me servir. Porque eu não preciso. Aceito te obedecer como um soldado. Obedece à ordem de um general. Mas não aceito que me sirvas como um escravo. Agindo como um servo. Como se eu fosse o seu dono. Porque esse tipo de ação e de dramatização é isso que culturalmente está sendo afirmado. Eu não aceito que o Senhor se rebaixe a uma posição que não lhe é digna. Pedro, ele quer um Senhor forte para admirar. Mas Pedro, ele não quer um Salvador servo para depender. Ele recusa a intimidade que expõe sujeira. Meus irmãos, veja se nós não somos parecidos. Você já esteve numa situação, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu me lembro de dar esse exemplo da outra vez que também preguei esse texto em 2022. Vamos supor, ou isso já pode ter acontecido contigo,
você está com amigos, ou alguém na igreja, ou sei lá. E aí você observa que o cadarço do sapato, do tênis do seu irmão está desamarrado. Você já se ajoelhou para amarrar? Alguns talvez já, até na brincadeira, amigo, colega, bota o pé aqui. Amarra. E você não viu problema nenhum com isso. Mas se isso já aconteceu com você, veja o oposto. Quando alguém se ajoelha diante de você para amarrar o seu sapato, para você é constrangedor. Você não quer essa ajuda. Você não precisa do seu irmão para isto neste momento. Você rejeita. Por quê? Porque algo dentro de você te causa um constrangimento. Como se você fosse um tolo que não consegue amarrar o sapato sozinho. Faz sentido este exemplo? É isso que Pedro está fazendo. Imagine alguém que está se afogando, tá? E aí, o salva-vidas pula na água, nada até a pessoa, tenta pegar a pessoa para levar de volta. Só que a pessoa começa a se debater e grita o seguinte: não me toque. Só me joga um manual de natação que eu nado sozinho. Me dá as instruções, mas não me carregue. Isso seria ridículo. Mas é exatamente o que fazemos com o Evangelho. Dizemos: Deus, me dê regras, me dê a lei. Deus, me dê sabedoria, mas não toque na minha sujeira. Não me trate como um inválido espiritual, porque se o Senhor me der a regra e a lei, eu consigo cumprir. Eu não preciso prestar contas ao Senhor de tudo. Deixa comigo. A resposta de Jesus vai cortar essa arrogância pela raiz. Verso 8. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Meu amigo, o seu maior problema, o meu maior problema, é que pouco servimos, porque pouco nos deixamos ser servidos. Só que Jesus está dizendo: se vocês não servem, se você não me deixa te servir, significa que você não tem parte comigo. A mesma prática relacional acontece na igreja. Você passa por problemas na vida, crise conjugal, crise familiar, crise profissional, preocupações mil, cursos e concursos que você não consegue, você tem uma doença na família, você tem questões da alma, mas você vem para o culto com a canjica reganhada, rindo, participa do culto, diz para todo mundo: está tudo bem, e vai embora. O que Jesus está dizendo é que porque você não nos deixa te servir, nós não temos parte juntos. O que dentro do reino de Cristo, que é o próprio corpo dele, isso é um absurdo. Isso é um câncer, é uma doença. Só que nós estamos adoentando o corpo por causa de uma cosmovisão secular de autossuficiência. Então, verso 8. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. A palavra parte aqui, meus irmãos, o termo, ele é pactual, não temos pacto. O termo significa herança, destino, comunhão. Jesus, diante da fala de Pedro, Jesus vai aumentar a aposta. É isso mesmo? Você se diz membro desta igreja e nós não sabemos as questões profundas da sua alma que necessitam de cura e graça. E nós não sabemos
daquela doença, daquela cirurgia. E nós não sabemos das tristezas do seu coração. Jesus está aumentando a aposta. Não se trata aqui, meus irmãos, nesse texto, de higiene dos pés, se trata de salvação. A lógica do evangelho, ela sempre vai ser ofensiva ao ego humano. Sempre. Você é tão pecador, tão sujo, que o próprio Filho de Deus teve que morrer e se humilhar para limpar você. E essa mensagem ofende o coração orgulhoso. Meus irmãos, não há sabão humano, não há esforço moral, não existe esse negócio de tempo de igreja que limpe essa mancha. Só a humilhação de Jesus pode fazer isso. E aqui está então a distinção crucial que Jesus faz, nos versos 9 e 10. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está tudo limpo e vocês estão limpos, mas não todos. Jesus não está falando de higiene. O banho aqui, a que Jesus se refere, ele tem relação com uma regeneração. Já está limpo. Isso só acontece uma vez, não se repete. Vocês estão em Cristo, já estão limpos judicialmente. O veredito de justificado já foi dado. Você carrega um diploma, feito justo. Normalmente, quando a gente vai se apresentar às pessoas, nós dizemos assim: quem é você? Você dá o seu nome e diz o que você faz. O que você trabalha. É porque você continua pautando a sua identidade no que você produz. Só que a verdadeira apresentação do cristão é: quem é você? Se apresente. Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, casado, tenho filho, não tenho, casado há tanto tempo. Justo. Justificado pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, que se humilhou, assumindo a forma de servo, e pelo seu sangue me banhou. Sou justo. Já o lava-pés se trata da purificação diária. Nós, e meus irmãos, é espetacular isso que Jesus está fazendo nessa cena. Por quê? Porque os nossos pés é o que objetivamente nos conecta com essa terra caída, mortas em delitos e pecados, todos os dias. Todos os dias. E quando o verso 1 e 2 começam como contextualização do que vai acontecer, o texto vai dizer que ele amou os seus discípulos que ainda estavam neste mundo, tocando com os pés nessa terra. E é maravilhoso, porque diz assim: amou até o fim. O que significa isso? Sim, até a morte. Mas por que João... Gente, nós não podemos desprezar nada no texto bíblico. Porque João vai colocar essa frase ali: amou-os até o fim, naquele contexto. Qual o motivo? Qual o objetivo? Porque amor não é sentimento, é atitude. O texto diz: sabendo Jesus que estava chegando o seu momento de sair deste mundo, voltar para o Pai, e que seus discípulos ainda estavam aqui, os amou até o fim. O que significa? Eu estou na última ceia, ainda existe uma última lição a ser ensinada. Ainda existe uma última lição. E eu vou ensinar isso para eles. Nós caminhamos no mundo, acumulamos poeira, pecamos, falhamos. E precisamos voltar a Jesus todo dia. Não para sermos salvos. De novo, já fomos. Fomos banhados,
fomos limpos, definitivamente. Mas precisamos voltar todo dia para sermos restaurados na comunhão. Precisamos todos os dias dizer: Jesus, lava os meus pés. Porque o toque nesse mundo é terrível. Por que esse ponto é fundamento para amar a igreja? Porque se você não se vê como alguém que precisa desesperadamente que Jesus lave os seus pés todo dia, você será insuportável na comunidade. O cristão que se acha limpo por esforço próprio, olha para o erro dos irmãos com desprezo, não com compaixão. O cristão que recusa a graça diária de Jesus se torna um fariseu crítico. É aquele que pensa: eu até lavaria os pés dele, se ele merecesse. Mas Jesus lavou os pés de quem não merecia, inclusive de Judas. Meus irmãos, a porta de entrada para a verdadeira comunidade não é a sua força para servir. Nós não queremos você primeiramente ou primariamente como alguém que fortaleça nossos ministérios, nossas práticas, como alguém que entra com força para servir. A porta de entrada para a verdadeira comunidade não é a sua força para servir. Nós vamos ter recepção de novos membros hoje, manhã e noite. A porta de entrada para você nesta igreja não se encontra na sua capacidade de ação, de atuação, mas se encontra na sua humildade para ser servido. Porque se você não tem a intenção de uma vida comunitária, onde os seus irmãos lavam os seus pés, você pode continuar para o resto da vida vindo aqui só como visitante. E não tem problema. Mas você vai ser aceito e amado nesta igreja ao apresentar um coração humilde, que se coloca na seguinte posição: eu preciso de vocês. Não é esta igreja que precisa de você, porque esta igreja faz parte do corpo espiritual e universal de Cristo. Não é Cristo que precisa de você. Este púlpito não precisa de você. O culto não precisa de você, não depende de você. Nós não precisamos nem de músicos. Nós não precisamos nem de voz. Porque a verdadeira adoração brota do coração. Você precisa de Jesus. Você precisa deste púlpito. Você precisa do nosso culto que manifesta a graça de Deus, o seu evangelho e o impulsionamento para sair daqui e viver para Ele. É você que precisa. No entanto, quando você está numa relação de nos avaliar, você está numa relação do consumo. É você que precisa dessa igreja. Não é essa igreja que precisa de você. Porque, de novo, a porta de entrada é a sua atitude humilde de dizer: eu preciso de graça e refrigério, eu não estou aguentando mais a vida. Me ajuda. Você está disposto a deixar Jesus expor sua sujeira hoje? Você está disposto a admitir: Senhor, eu não sou o herói dessa história, eu sou o leproso que precisa ser limpo.
Só quem foi humilhado pela graça consegue suportar a humilhação do serviço. Veja, se o nosso problema é o orgulho inseguro que impede o serviço, qual então é a cura? Qual é a cura? É o orgulho que me impede? Qual é a cura? Onde encontramos força emocional, espiritual, para pegar a toalha e servir pessoas difíceis, servir pessoas ingratas, servir pecadores, como as que estão sentadas aí do seu lado. A resposta está na mente de Cristo. Porque em Cristo nós percebemos uma segurança de identidade. A fonte secreta do serviço, versos 1 a 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós temos uma preparação do que vai acontecer. Durante a ceia, já tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se dela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Voltamos os olhos, então, agora para o início do texto. João vai descrever o momento imediatamente anterior a Jesus pegar a toalha. O que será que Jesus estava pensando? Será que ele pensou assim, bom, eu vou morrer. É amanhã. Então, já que eu vou morrer mesmo, já perdi tudo. O jeito agora é, assumindo isso, vou lavar os pés desse povo. Absolutamente não foi isso que Jesus pensou. O texto diz, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava. Então, parem e pensem nisso agora, tá? No momento da sua máxima autoridade, quando ele tinha consciência plena de que ele era o rei do universo, me digam, o que ele faz com esse poder? Ele não invoca a legião de anjos, ele não humilha seus inimigos, ele não despreza o Judas, que está ali. Ele pega uma bacia e inverte toda a lógica humana de poder. Porque no mundo, quanto mais alto você sobe, menos você serve. Um CEO não vai servir cafezinho. No reino, quanto mais alto você sobe, mais livre você é para descer. Porque você não tem crise de identidade. Você sabe quem você é, porque você conhece quem te fez. E quem mudou todo o seu projeto de existência. Jesus só pôde servir na posição de escravo, porque estava absolutamente seguro da sua posição de filho. Muitas vezes, irmãos, nós não servimos na igreja, não nos voluntariamos para trabalhar com as crianças, para limpeza, para ouvir os problemas de alguém, muitas vezes. Sabe por quê? Porque o nosso ego é frágil demais. Temos medo de que se fizermos o trabalho sujo, as pessoas vão nos menosprezar, desrespeitar. Pensamos então, se eu me rebaixar, vão pisar em mim, vão esquecer quem eu sou, vão esquecer a minha posição. Isso revela, meus irmãos, que a nossa identidade está baseada no que os outros pensam de nós. E acabamos vivendo como escravos da aprovação alheia. Mas e Jesus? Ele sabia de onde vinha. Veio de Deus. Ele sabia para onde ia. Voltava para Deus. A opinião dos discípulos, o desprezo de Judas, a zombaria da multidão, nada
disso podia tocar a sua identidade. A toalha de escravo não tinha poder para diminuir a sua glória divina. Na verdade, a toalha do escravo revelava a glória divina. Imagine um rei que se disfarça de mendigo. É o que Jesus fez. Um rei que se disfarça de mendigo para caminhar entre seu povo. E no meio da caminhada, se alguém cuspir nele, se alguém o tratar mal, ele vai se sentir destruído por dentro? Não. Provavelmente não. Talvez ele até ria. Sabe por quê? Porque ele sabe que é rei. Ele tem identidade segura no palácio. O desprezo daquelas pessoas não muda quem ele é. Agora, imagine um mendigo que se finge de rei. Se alguém olhar torto para ele, ele entra em pânico. Por quê? Porque ele precisa manter a fachada a todo custo. Qualquer desrespeito a ele é uma ameaça à sua existência. Meus irmãos, muitos de nós, muitos de vocês, deixa eu usar a segunda pessoa, não que eu não me inclua, mas às vezes do púlpito precisamos ser assertivos, para que você saiba, eu estou falando com você, com cada um aqui. Muitos de vocês são mendigos espirituais fingindo ser reis. Na igreja, na família, no trabalho. E por isso que você se ofende tão fácil. Por isso você não consegue servir. Mas em Cristo nós somos feitos filhos do Rei. E capacitados pelo próprio Espírito a receber qualquer dano para a glória de Deus. Sendo manso e humilde. O serviço, então, ele nasce dessa plenitude. Jesus não serviu para ganhar status. Ele serviu porque tinha todo status. Ele não lavou os pés de Judas para tentar conquistar Judas, ou porque estava carente de amigos. Ele o fez transbordando ou transbordado do amor do Pai. O serviço cristão genuíno, então, não é uma troca do tipo, eu sirvo para Deus me abençoar, ou eu sirvo para ser notado. O serviço cristão é um transbordamento de algo que está fluindo do seu interior como água viva. A pergunta é, se você não serve com alegria ao seu povo, o que tem nessa fonte? Como de fato está o meu relacionamento com o Rei dos Reis? Me diga, você serve por medo ou por plenitude? Vamos fazer um teste aqui? Quando você serve na igreja, você fica amargo quando alguém não te agradece? Ninguém te agradeceu pelo seu trabalho prestado. Tu fica amargo com isso? Você fica ressentido quando outra pessoa recebe o crédito pelo teu trabalho? Você desiste quando o trabalho fica difícil? Ou se é um trabalho que está abaixo do seu nível? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas três perguntas, o problema não é o trabalho. O problema é que você está servindo como um órfão que está tentando ganhar o pão, e não como o filho do dono da padaria. Você precisa então voltar para o Evangelho e se lembrar que todas as coisas já são suas em Cristo. 1 Coríntios 3, 21. Quando você está seguro no amor de Deus, nenhuma tarefa é humilhante demais, porque nenhuma tarefa pode tirar a sua dignidade de filho amado. Só a segurança da graça, então,
cura a insegurança do orgulho. Jesus pega a toalha, não porque esqueceu que era Deus, mas porque sabia exatamente quem ele era. E eu pergunto, e você? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é nele? Jesus, então, lavou nossos pés, ponto 1. Restaurou nossa identidade como filhos, ponto 2. Ele se levanta, veste o seu manto, olha nos nossos olhos e diz, depois disso tudo aqui, Jesus, ele olha nos olhos de cada um de vocês e diz, você entendeu? Agora é a sua vez. O Evangelho não é, então, apenas um spa espiritual onde somos limpos ali. Mas o Evangelho também é um campo de treinamento onde nós somos equipados para o serviço e para o servir. E dos versos 12 a 17, nós temos a nova lógica da comunidade de Jesus. Um mandato. Suje suas mãos. Ponha as mãos na lama do seu irmão. Nem que para isso você o constranja. E se ele se negar, mostre esse texto. E faça a pergunta que Jesus fez. Você entendeu? Jesus, então, usa aqui um argumento lógico, o argumento do maior para o menor. Ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos. Veja, Jesus não diz, olha, podem me chamar apenas de amigo e só, porque nós somos iguais. Não, Jesus está mantendo a hierarquia. Ele sabe quem ele é. E ele tem que deixar claro para todos. Ele é o Senhor. Mas ele usa a autoridade aqui para ruir com a lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? O menor serve o maior. O estagiário serve café para o chefe. Qual é a lógica da igreja? O maior, Jesus, serviu os menores, nós. Qual é a conclusão lógica? Se o rei do universo se curvou, com que direito você, que é apenas um súdito perdoado, ousa permanecer de pé? Por que não está se curvando? Se o mestre tocou na sujeira, o discípulo que se recusa a sujar as mãos está dizendo que é melhor que o mestre. E isso é uma blasfêmia prática. O que significa lavar os pés hoje? Vamos descer então do conceito abstrato para a realidade crua. Jesus não instituiu apenas um rito litúrgico de lava-pés. Jesus instituiu uma cultura de vida. O que é lavar os pés em Nova Iguaçu, no século 21? É suportar aquele irmão chato e difícil da igreja sem revirar os olhos. É perdoar a ofensa repetida, porque vai se repetir 70 vezes 7, vai se repetir, porque a poeira da vida volta todo dia. É fazer o trabalho invisível, arrumar as cadeiras, limpar o banheiro, preparar o café, visitar o doente que não pode te retribuir a visita. É dar do seu dinheiro, do seu tempo e do seu conforto para alguém que talvez nem te agradeça. Lavar os pés é tocar na parte suja da vida do outro, para ajudar a limpá-la, em vez de apontar o dedo para ela e criticar. É tocar naquilo que ainda conecta com esse mundo caído e que mostra que essa pessoa precisa continuar sendo limpa, santificada.
Você vai tocar na parte suja da sua vida. Você vai chorar com ele. Mas depois do trabalho difícil, para a glória de Deus, você vai sorrir com ele. Servir não é apenas agradar. É sacrificar o conforto para promover a grandeza futura do outro. É dizer, eu vejo o que pode aproximar você de Deus e farei o que for preciso para te levar até lá. E, meus irmãos, isto é o âmago da missão de Deus. Eu vou fazer o que for preciso para te levar até lá. Lavar os pés é a liturgia da vida cristã. Pense em uma família com bebês. Temos bebês na casa e tem chegado novos aí. Quem troca a fralda suja? É o pai e a mãe. Ou deveria. O bebê não pode fazer isso. Os pais se rebaixam à sujeira por amor e maturidade. Só se envolve na vida do outro e toca na sua enfermidade pessoas maduras espiritualmente que querem manifestar amor. O imaturo aponta, né? Cheiro ruim, alguém tinha que limpar isso. O maduro é aquele que imita Jesus, pega a toalha e limpa. A maturidade espiritual é medida pela sua disposição em lidar com a sujeira dos outros. Jesus termina, verso 17, com uma promessa chocante. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, felizes serão se as praticarem. O mundo diz, você será feliz quando for servido. Você será feliz quando for VIP. Quando todos te atenderem, você será feliz. Jesus diz, mentira, você será feliz quando servir. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de um Deus que é amor, e amor é doação. Enquanto você viver para si mesmo, para proteger o seu ego e o seu conforto, você será miserável, pequeno e vazio. A verdadeira alegria, aquela alegria divina, profunda, da bem-aventurança, do Macários, só explode no coração de quem se derrama pelos outros. Existe então uma euforia santa, um gastar a vida pelo reino, que o egoísmo e o egoísta nunca vai conhecer. Assim disse Jesus. Para terminar, então, de nos esmagar com amor, volto ao verso 11. Porque Jesus também lavou os pés de Judas. Ele sabia no verso 11. Ele sabia que aquelas mãos iriam receber 30 moedas de prata. Ele sabia que aqueles pés que ele estava lavando iriam guiá-lo até os soldados. E mesmo assim ele lavou. E você diz, pastor, mas fulano na igreja me traiu. Fulano falou mal de mim. Fulano me criticou. Te pergunto, o seu traidor é maior do que o de Jesus? A sua dignidade é maior do que a de Cristo? A cruz nos tira todo o direito de guardar rancor. A toalha nos tira todo o direito de sermos passivos. Então esta é a ordem clara. Vocês devem lavar os pés um dos outros. Há uma dívida de amor aqui. Não saiam, meus irmãos, daqui hoje, dizendo, que sermão bonito. Saiam daqui perguntando, de quem eu vou lavar os pés essa semana? Quem eu permitirei que lave os meus pés? Quem vou chamar para orar comigo? Quem eu vou chamar para me aconselhar? Quem eu vou chamar para me dar uma direção? Por fim,
eu não posso deixar ninguém sair ileso desse sermão hoje. Vamos aplicar a toalha de Jesus a grupos específicos, como tenho feito. Para os não cristãos, ou também para o religioso nominal, é um não cristão. Ele só pensa que é cristão. Ele foi batizado, ele toma ceia, ele entrega o dízimo, ele até participa de algo na igreja, mas é nominal. Talvez você esteja aqui hoje e admire a ética de Jesus. Qual é a ética? Sirvam uns aos outros. Você pensa, olha que coisa linda, o mundo seria melhor se todos fossem assim. E você então tenta ser uma boa pessoa. Mas escuta o seguinte aqui. Você não pode lavar os pés de ninguém se Jesus não lavar você primeiro. Tentar imitar a moral de Jesus sem receber a salvação de Jesus é como tentar limpar um chão sujo com um pano sujo. Você só vai espalhar a sujeira do seu próprio orgulho. Sua maior necessidade hoje não é ajudar na igreja. Eu tenho que ajudar na igreja. Essa não é a sua maior necessidade, se você é um cristão nominal ou um não cristão. A sua maior necessidade é admitir a sua falência espiritual. Deixe Jesus te servir hoje. Deixe Ele te salvar. Ajoelhe-se e diga, Senhor, lava-me ou não terei parte contigo. Para os cristãos consumidores, você vem à igreja para ser alimentado, para ouvir boa música, para se sentir bem. Se algo te desagrada, o som, o ar-condicionado, inclusive estamos com um novo aí. Então, tragam casacos. Se a pregação te desagrada, você reclama ou troca de igreja. É um padrão do consumidor. Meu irmão, acorde. Acorde. A igreja não é um navio de cruzeiro onde você é o cliente. A igreja é um navio de guerra, onde você é a tripulação. Jesus, o dono da igreja, pegou a toalha. Você está sentado esperando ser servido por quem? Arrependa-se do seu consumismo espiritual. Pergunte hoje aos seus líderes ministeriais, ao seu pastor, onde há uma brecha, onde há um trabalho que ninguém quer fazer, me coloque lá. E eu vou dizer, nós não somos uma igreja de atividades. Graças a Deus, uma igreja ativista. Aparentemente, nós somos uma igreja em que você olha e aparentemente o que já acontece está completo. Mas não está. Mas eu vou além disso. O nosso maior problema não está nos serviços visíveis. Está naquilo que Jesus falou. A seara é grande. Falta trabalhador. E Jesus não estava falando de atividades de domingo num prédio. Jesus estava falando de gente cheia do Espírito, que está pronta a levar a palavra, não só para a conversão dos que hão de se converter, mas para crescimento e amadurecimento dos imaturos da fé. Se você me perguntar onde há uma brecha, onde há um trabalho que ninguém quer fazer, eu vou indicar, aquela pessoa ali precisa conhecer a Bíblia. Você pode, uma vez por semana, entrar em contato com ela, marcar um café ou fazer uma chamada de vídeo, lerem a Bíblia e explicar o texto. Você pode fazer isso. E você não vai ser visto. Para o cristão ferido, cristão cansado, talvez
você já serviu muito e se machucou. Talvez você lavou os pés e recebeu chutes. E agora você decidiu, olha, chega, nunca mais, agora eu só vou assistir. Meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus lavando os pés de Judas. Ele sabia que seria traído e serviu mesmo assim. Sua dor é real, mas não deixe que ela se torne uma desculpa para a desobediência. A cura para o seu coração ferido não é isolamento, mas é voltar e olhar para a cruz. Jesus foi ferido para que você pudesse continuar amando. Não desista da família de Jesus. A felicidade, do verso 17, está esperando por você, sabe aonde? Do outro lado do serviço, não no banco da amargura. E para aqueles que logo serão eleitos presbíteros e diáconos nessa casa, além da liderança de ministérios, quanto mais alto o cargo, mais baixo está a toalha. Se você é líder, diácono, presbítero, professor, o teste da sua liderança não é quantos te obedecem, mas quantos você serve. Cuidado para não usar a igreja para inflar seu ego. Lembre-se, ninguém é maior que o seu Senhor. Se Jesus limpou a sujeira, nós não temos dignidade para exigir tapete vermelho. Hoje olhamos então para a sala do cenáculo, vimos esse paradoxo divino. Vimos Pedro, um homem cheio de si, recusando a graça. Vimos Jesus, o Deus cheio de poder, abraçando a humilhação. E ouvimos o chamado: eu vos dei exemplo. Meus irmãos, ame a sua igreja. O tema da série. Amar a sua igreja não é um sentimento romântico. Amar a igreja é trabalho, é suor, é bacia e toalha, é olhar para a pessoa ao seu lado, sim, pessoas imperfeitas, falhas, até irritantes, e dizer, por causa do que Cristo fez por mim, eu estou disposto a me gastar por você. Imagine como seria essa igreja. Imagine como seria uma igreja assim. Imagine como seria Nova Iguaçu. Se cada um de nós saísse daqui hoje, não perguntando o que a igreja tem para mim, mas de quem eu posso lavar os pés hoje. Seria revolucionário isso, irmãos. Isso seria o cristianismo autêntico. Isso mostraria ao mundo que Jesus não é um mito, mas um rei vivo que transforma egoístas em servos.